Saudações em Cristo, um bom dia para todos. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 2, onde vai nos dizer o seguinte: E o Senhor disse-lhe, que é isto na tua mão? E ele disse, uma vara. Irmãos, a missão que Deus designou para Moisés é uma missão muito bonita. A Bíblia começa dizendo ali que Joquebede, ela preocupada com a situação terrível que estava acontecendo no Egito, onde muitas crianças, particularmente meninos, estavam sendo mortos por Faraó, aquele rei do Egito. Ela lança agora aquele bebê sobre as águas do grande rio Nilo. O tempo se passou e aquele menino, Moisés, foi escolhido para uma grande missão. Na verdade, Deus o havia escolhido desde o ventre. O que tens em tuas mãos? Esta é a mensagem que Deus propõe para o nosso coração para este dia, porque muitas das vezes nós não compreendemos qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão. Assim como Deus foi com Moisés e chamou ele das águas do grande rio Nilo, tirou ele de lá, e ele foi criado pela filha de Faraó. E anos depois, ele veio cumprir uma grande missão, que era de libertar o povo hebreu das mãos de Faraó e do Egito. Assim é hoje conosco. O Senhor nos chama e muitas das vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos, é muito normal, e falamos assim, eu não tenho condições, eu sou o menor da casa, como Gideão, ele disse, o meu milheiro é o menor, eu sou o menor da casa, da tribo de Manassés. Mas Deus, ele não está preocupado com o tamanho em que você se encontra ou se acha, porque Ele te designou, Ele te escolheu, e quando Ele escolhe uma pessoa, Ele sabe que a pessoa vai ter condições de cumprir a missão, porque quem capacita é o Senhor. Deus, ele capacita pessoas para a sua obra, pessoas que muitas das vezes não tinham condições nenhuma de tomar posse de uma determinada missão, de um determinado propósito. Mas ali o Senhor, ele escolhe, ali ele chama e ele capacita. E ele capacita os chamados para a sua grande obra. E agora, diante daquela situação, o Senhor diz, o que tu tens em tuas mãos? Senhor, uma vara. E foi exatamente com essa vara, foi dentro do limite humano, foi exatamente aquilo que Moisés ele se dispôs naquele momento, de uma vara. Foi com aquela vara que o Senhor agora usa poderosamente para mostrar grandes sinais, para que todos viessem a saber que só o Senhor é Deus na face da terra. Talvez eu esteja falando com alguém neste dia que tem se julgado incapaz, que tem se julgado inferior. Talvez você é chamado para uma grande empresa, para ocupar uma determinada missão, e você diz assim, eu não tenho condições. Talvez você, dentro da sua comunidade, você é chamado para exercer uma liderança, e você diz assim, eu não tenho condições. Moisés também não tinha. Moisés era pesado de língua, mas nem por isso Deus livrou ele daquela missão que ele tinha que cumprir. Não. Ele disse, eu enviarei Arão e será o seu intérprete. Deixa eu te falar, que neste dia, eu e você, nós não venhamos correr das nossas responsabilidades. A palavra diz assim, aquele que põe a mão no arado, de forma nenhuma pode olhar para trás. Não olhe para trás, não olhe para si mesmo, mas olhe para o tamanho daquele Deus que te chamou, do Todo-Poderoso, aquele que capacita os escolhidos para uma grande missão. Siga em frente, cumpra o teu papel, seja no lar, como uma boa mãe, como um bom pai. Talvez você não olhe para si e diga assim, eu não tenho condições de contornar esta situação que eu estou enfrentando no meu lar com os meus filhos. Como, Senhor, que eu vou educar os meus filhos? Peça orientação a Deus.
que o Senhor te dará condições, te dará capacidade para que você possa reger o seu lar como um pai, como uma mãe. Talvez esteja falando com alguém que está tão desnorteado, porque de repente foi surpreendido por uma grande missão e você diz assim: eu não tenho condições de ir para esta missão. Senhor, envia outra pessoa. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, o Senhor diz assim: é quem enviarei? A quem há de ir por mim para pregar a palavra, pregoar ao povo? E Isaías, ele disse assim: Senhor, envia-me a mim. Que nesse dia, eu e você possamos nos colocar numa posição de servo. Porque a função do servo é exercer a mordomia. E o que é a mordomia? É cumprir os desígnios de alguém que seja superior a você, que te manda para uma missão, e este alguém é o próprio Deus. Ser mordomo, executar o propósito de Deus, não olhando para dentro de nós mesmos, porque não temos capacidade para fazer nada, mas se colocando à disposição como Moisés. Moisés disse: eu tenho uma vara, Senhor, e é tudo que eu tenho, uma vara. E foi com essa vara que Deus fez grandes sinais na vida de Moisés. Inclusive, ele tocou com esta vara, este cajado, no grande mar vermelho. E o mar se abriu para que o povo pudesse passar assim. Passe você por este caminho com Deus neste dia, sabendo que a tua capacidade, ela não vem de você, mas ela vem do Senhor. É Ele que opera em vós o querer e o efetuar. E siga em frente e cumpra os propósitos de Deus. E assim, com certeza, naquele grande dia, você receberá o seu galardão. Esse que vos fala, o Diácono Ailton Bernardo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aí neste link aí e compartilhe a nossa mensagem com outras pessoas, porque através desta palavra outras pessoas vão se sentir motivadas, encorajadas para tomar posse da missão que Deus a chamou. E lembre-se, a sua capacidade, ela vem única e exclusivamente do Senhor dos Exércitos. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.